A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé. Para nós é motivo de alegria estarmos juntos para mais um tempo de edificação para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, porque o nosso propósito aqui não é somente buscar te informar. Nosso propósito aqui é levar transformação. O nosso objetivo é formar discípulos firmes na verdade, discípulos fortalecidos na fé e preparados para viver e anunciar o reino de Deus com coragem, com sabedoria e amor. Você que está conosco pela primeira vez, cogite-se em se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações, deixe o seu like e faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia no conhecimento das Sagradas Escrituras. E se essa mensagem, chegando ao final, edificar a tua vida e abençoar a tua vida, compartilhe com outras pessoas e seja um missionário online. Aproveite a oportunidade, leve essa mensagem ao coração de outras pessoas. E aí nós estaremos juntos no mesmo propósito, levando palavras de fé para edificar vidas que estão precisando do auxílio do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se sempre desta verdade. Conhecimento da palavra gera fé. Fé fortalece a caminhada. E uma caminhada firmada em Cristo transforma vidas. Então, pegue a tua Bíblia nesta hora e ore para que o Espírito Santo traga revelação ao seu entendimento. E vamos juntos mergulhar em mais uma imersão na palavra do Senhor Jesus Cristo, buscando este conhecimento precioso para as nossas vidas. Você está na escola de valentes da fé. Torne-se um valente da fé. Hoje eu quero compartilhar sobre algo que é muito profundo no nosso caminhar, na nossa vida cristã. Eu não sei se você já percebeu que existem pessoas que têm muito conhecimento, têm muito intelecto dentro do conceito da palavra de Deus, mas quando a gente vê essa pessoa na vida em ação, através de uma oração, na hora de exercer a autoridade, parece que não tem nenhuma autoridade espiritual sobre a vida dessa pessoa. E ao mesmo tempo, às vezes a gente vê pessoas assim simples, pessoas discretas, que nem ocupam grandes posições, mas que quando dobram os joelhos, alguma coisa muda no ambiente. Será que você já percebeu essa situação, essa diferença na tua caminhada de fé, na tua caminhada cristã? Compartilha se você já percebeu isso acontecer, amém? Porque qual que é a diferença? Qual que é a diferença que nós precisamos começar a analisar aqui? Será que a autoridade espiritual, ela pode ser aprendida? Será que ela é um dom reservado para poucos? Ou existe um princípio que libera essa autoridade sobre todo aquele que decide seguir a Cristo? Porque o que nós vemos justamente é que existem muitas pessoas que têm realmente um conhecimento profundo, mas estão sem autoridade. E tem pessoas tão simples, mas cheias da unção, cheias do poder de Deus. Eu quero que você olhe para a tua vida também, porque eu acredito que Deus quer que você seja um homem e uma mulher cheio da unção do poder de Deus. Não somente ter um conhecimento da palavra, não somente ter o desenrolar dos conceitos das verdades de Deus, mas que você tenha uma autoridade na palavra de Deus. Amém? Então é nessa mensagem que nós vamos descobrir esta verdade que pode transformar completamente a sua caminhada com Deus. A verdadeira autoridade espiritual, amado e amada, ela não nasce do cargo que você ocupa. A verdadeira autoridade, ela não nasce da quantidade de versículos que você conhece ou o tempo que você está caminhando dentro da igreja.
A verdadeira autoridade, ela nasce da obediência. A palavra que eu quero compartilhar com você nesse estudo de hoje é: o céu não reconhece títulos, o céu reconhece a submissão. Então prepara o teu coração, amém? E vamos juntos. Eu costumo compartilhar com os irmãos da Nação 400, chamando aí para uma ação espiritual que eu digo é tomar a resistência zero ao Espírito Santo. Talvez você esteja hoje enfrentando lutas, talvez você esteja hoje enfrentando opressões, crises ou áreas da sua vida em que parece que a vitória não se manifesta. Hoje eu quero te conduzir a entender por que algumas orações produzem resultados e outras não. E o que a palavra de Deus ensina sobre viver debaixo da autoridade do céu? Então, eu quero te fazer um pedido. Não assista apenas os primeiros minutos deste vídeo. Permaneça comigo até o final, porque eu creio que até a última parte dessa mensagem, Deus pode revelar exatamente o passo da obediência que Ele está pedindo que você tome na tua vida. E quando nós, então, entendemos este princípio, quando nós descobrimos esta verdade de Deus, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de orar, a nossa maneira que nós enfrentamos as batalhas espirituais, nunca mais serão a mesma. Então vamos juntos nessa escola e se torne um valente da fé. Quando eu falo em resistência zero ao Espírito Santo, é porque eu quero falar com você algo assim muito profundo. Às vezes a gente vem com dogmas, com costumes, com preconceito já formado, e assim a gente cria uma resistência ao conhecimento que o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós. Por isso, o meu desafio é esse para você: resistência zero ao Espírito Santo, para que ele fale ao teu coração e ministre aquilo que você precise para mudar a história da sua vida. Eu quero te convidar, vamos abrir a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 1. O texto diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 72. Em outra versão você vai encontrar 70. E os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. No versículo 17 ao 20, a Bíblia Sagrada vai falar o seguinte: os 72, ou 70, voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe causará dano. Versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito no livro dos céus, ou nos céus. Amém? Nós estamos estudando aqui em duas versões bíblicas, a Nova Versão Internacional e a Nova Bíblia Viva. Talvez você tenha outra referência, amém? Mas nós estamos estudando, vamos estar trabalhando alguns versículos dentro dessas versões para que você possa se basear, amém? Uma curiosidade bíblica, então, para a gente poder começar a nossa escola aqui, é essa diferença entre 70 e 72 que está aqui em Lucas 10. Essa diferença, ela é o quê, pastor William? Ela é o resultado das variantes dos manuscritos gregos antigos. Ambas as leituras, elas
possuem sempre respaldo, tá? Tanto para 70 como para 72, elas possuem bons respaldos para essa afirmação de haver esse texto escrito, tá, queridos? Porém, nós não vamos entrar numa miúde, num aprofundar, amém, desse texto, mas eu quero te convidar a fazer uma pesquisa sobre esse assunto, a diferença entre 70 e 72. Mas o que é importante para nós aqui nesse estudo é que nenhum dos sentidos aqui dessa passagem, se é 70 ou 72, vai nos levar a perder o foco central do texto, que não está justamente nesse número de quantos discípulos foram enviados, tá? Mas a essência que eu quero que você entenda nesse texto é a missão que Jesus lhes confiou. Amém? Quero que você se foque nisso. Jesus confiou a esses 70 ou 72 homens uma missão. E qual era a missão? Levar o reino de Deus a todas as pessoas, antecipando então a expansão universal do Evangelho. Amém? Ele envia esses 70, 72 para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele envia eles na frente para preparar as pessoas para receber o grande amor de Deus. Essa é a essência que eu quero que você entenda sobre este enviar de Jesus Cristo. Mas voltando aqui para o tema central da nossa mensagem, o versículo de número 19, ele vai declarar o seguinte, olha, dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhe causará dano. Ou em outras versões, nada fará mal a vocês. Aleluia. Quando nós olhamos então o texto de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, a gente vê que ele está inserido no momento em que Jesus envia estes discípulos para anunciar a chegada do reino. Eles foram enviados para anunciar o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. Eles não foram enviados em seus próprios nomes. João, Paulo, Lucas, é claro, Paulo não estava dentro desse contexto, amém? Mas eles não foram enviados por iniciativa própria. Eles foram enviados porque, primeiro, ouviram, segundo, aprenderam e depois obedeceram ao Mestre. Eles ouviram o Mestre, eles aprenderam com o Mestre e depois obedeceram ao Mestre. Quando eles retornaram, e aí algo impactante, eles estavam admirados, eles estavam ali vendo o que aconteceu através da autoridade que o Senhor Jesus Cristo lhes havia dado. Eles declararam, até os demônios nos obedecem. E aí Jesus traz um grande despertar. Jesus, redireciona, a palavra que é isso, ele redireciona o foco deles. A alegria deles era da autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos imundos. Mas Jesus fala assim, olha, a verdadeira alegria não está no poder exercido. A verdadeira alegria está no relacionamento restaurado com Deus. É isso que Jesus estava falando com os discípulos. Eles estavam fazendo festas pela autoridade, pelo poder, mas Jesus fala, a maior alegria que vocês precisam ter é que vocês estão no relacionamento profundo com Deus. O maior motivo da alegria, amados, não é que os demônios nos obedecem. O maior motivo de alegria para um cristão, para um servo de Deus, é que os nossos nomes estão escritos nos céus. Muitas vezes nós estamos no afã da autoridade, mas o que Jesus quer te despertar primeiro, tenha afã da comunhão com Deus. Esteja desejoso, desejo ardente de ter uma comunhão profunda com Deus. Mas essa revelação, ela nos traz então esse princípio fundamental. No reino de Deus, a autoridade nunca é um fim, ela é uma
consequência de uma comunhão e da obediência. A autoridade, ela é uma consequência. O termo grego traduzido por autoridade em Lucas capítulo 10, no versículo 19, é exousia, que descreve o quê? Direito legítimo de exercer domínio delegado. Amém? Deixa eu te fazer entender. Você recebe o direito para receber, para usar a autoridade dada por alguém. Jesus, ele não apenas ele concede a capacidade, essa capacidade é dunamis ou dinamis, né? Mas ele concede o quê? Autoridade delegada para agir em seu nome. Bom, se a gente tem, o que a gente vai aprender aqui? Se a gente tem comunhão com Deus, nome escrito, registrado no céu, nome registrado no céu. Se a gente obedece a palavra de Deus, o resultado é, ele vai nos dar dunamis, ele vai nos dar o quê? Autoridade para exercer no nome dele, amém, aqui nessa terra. Então, a autoridade, amado, ela não vem de título, a autoridade vem da comunhão e da submissão ao Senhor Jesus Cristo, da comunhão com Deus e a submissão a Deus, da comunhão com o Espírito Santo e a submissão a Ele. Muita gente quer ter autoridade, mas não quer se submeter. Toda autoridade, ela começa com o governo de Deus sobre nós. Põe atenção nisso. Toda autoridade, ela começa com o governo de Deus sobre nós. Eu esqueci de te dizer logo no começo, não esquece de pegar papel e caneta para fazer as suas anotações, amém? O primeiro ponto, então, aqui para a gente poder analisar é justamente isso. Toda autoridade começa com o governo de Deus sobre nós. Antes de Deus confiar a autoridade ao homem, ele primeiro estabelece o quê? O seu governo sobre o coração do homem. Desde o princípio, a intenção de Deus nunca foi apenas criar servos obedientes. A intenção de Deus é filhos que reconhecem a soberania dele. Se a gente parar um pouquinho para analisar as Sagradas Escrituras, alguns contextos, a gente vai ver, olha só, primeiro, vamos falar do camarada chamado Lúcifer. Lúcifer, ele tinha posição, mas perdeu a autoridade quando ele o quê? Ele se rebelou. O texto no profeta Isaías, capítulo 14, no versículo 13 a 14, o texto declara assim, ó, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei acima das mais altas nuvens, eu serei como o Altíssimo. Lúcifer tinha posição, mas ele desejou o quê? Independência. A independência, ela destruiu a autoridade de Lúcifer. Por quê, amados? Porque a autoridade espiritual, ela não é sustentada por posição. A autoridade espiritual é sustentada por submissão. E nós temos uma forte tendência de serem submissos. E queremos ter autoridade espiritual. Então comece a rever. Hoje eu quero te trazer essa consciência, porque se você quer ter autoridade espiritual, comece a rever o seu posicionamento de submissão. Ou será que você está com a síndrome de Lúcifer atuando na tua vida? Se não está, glória a Deus. Mas é tempo de você se alertar e se despertar, porque essa síndrome ela tenta nos pegar. Essa tendência de ser independente, nem depender de Deus. Se a gente olhar para o pecado de Adão, o pecado de Adão não foi simplesmente comer do fruto proibido. O pecado de Adão foi o quê? Rejeitar o governo de Deus para quê? Para receber ou para estabelecer a sua própria autonomia.
Se a gente olhar para o texto, a gente vai ver que é justamente isso, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vai abrir na tua Bíblia aí. Porque a essência do pecado, ela continua sendo a mesma. Para Lúcifer, viver independente da vontade de Deus. Para Adão e Eva, foi o quê? Viver independente da vontade de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 6 declara: quando a mulher viu a árvore que era boa para alimento, atraente para os olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Adão, ele escolheu o quê? A sua própria vontade, acima da palavra do Senhor. Deus havia dado a direção para ele, Deus havia ordenado: olha, você pode comer de todos os frutos, mas da árvore que está no centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. Se você analisar o texto, você vai ver isso, é essa a realidade. Mas Adão escolheu o quê? A sua própria vontade. E muitas vezes nós que somos cristãos, nós estamos caminhando assim também, caminhando, escolhendo a nossa própria vontade, ao invés de buscar o entendimento da vontade de Deus. E naquele mesmo instante que houve a ruptura, onde Adão desejou exercer a vontade dele acima da vontade de Deus, perdeu a comunhão. E quando se perde a comunhão, se perde a autoridade. Ele havia recebido a autoridade para governar sobre a criação. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 a 28, Deus declara assim, ó: então Deus disse, a palavra de Deus vai nos narrar isso, então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, em outras versões do campo, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Versículo 27. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, versículo 28, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Deus deu a autoridade, Deus deu o governo ao homem. Mas o que acontece? O homem decide não se submeter a Deus. Sempre, põe atenção nisso, sempre que a independência entra, a autoridade diminui. Sempre que a submissão aumenta, Deus restaura o governo. Aleluia, amém? Se a gente for olhar mais outros contextos bíblicos, 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 23. Samuel declara assim: porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar a imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você, para que não seja rei. Aonde nós estamos aqui? Lá naquele contexto de Saul, lá naquele contexto que Samuel estava corrigindo ele, na qual ele não esperou Samuel para fazer o sacrifício, na qual ele agiu por conta própria, por causa de todo um contexto, depois você estuda mais o texto, mas a verdade é que ele não poderia ter tomado aquela atitude, decidiu agir independente de Deus. Essa versão que nós lemos é na Nova Bíblia Viva. Amém? Ele decidiu viver independente de Deus. Ter uma ação sem obedecer à direção de Deus. A rebeldia é
tão grave como o pecado de feitiçaria. Nas Sagradas Escrituras, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, último livro, livro da Revelação, esse livro ele declara o seguinte, no versículo 15, do lado de fora da cidade, estão aqueles que cometeram pecados nojentos, os feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que praticam a mentira. Espera aí, pastor William. 1 Samuel capítulo 15, 23 fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. E agora o senhor está me dizendo que Apocalipse 22, 15 diz que vão ficar de fora os feiticeiros. É o que o texto sagrado diz, não é o que eu digo. Então, a rebeldia, amados, ela remove a cobertura espiritual. E sem essa cobertura espiritual, não vai haver autoridade legítima. E a rebeldia, como um pecado de feitiçaria, vai nos deixar fora do reino dos céus. Então, você nunca terá autoridade sobre aquilo que você não está disposto a obedecer a Deus. Então, primeiro, é obedecer a Deus para receber autoridade. Por isso, muitos insucessos. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, o texto sagrado declara o seguinte: porque assim como a desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Jesus Cristo, ele venceu exatamente aonde Adão caiu. A obediência de Jesus restaurou aquilo que a rebeldia havia destruído. Vivemos uma cultura que exalta a autonomia, mas o reino de Deus, ele funciona pela dependência. Enquanto o mundo diz, faça a sua vontade, o reino, ele declara, seja feito a tua vontade. Jesus Cristo, ele não apenas ensinou submissão, ele viveu submissão. Ele tornou possível que nossa rebeldia fosse substituída por uma vida de obediência através da graça. É isso que Jesus Cristo proporcionou para mim e proporcionou para você. Nós vivíamos numa vida de insubmissão, nós vivíamos numa vida de rebeldia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o relacionamento com Deus, mas Jesus Cristo ele mudou a história para nós, amém? E através da obediência, a qual a Bíblia vai nos declarar, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Essa obediência dele nos traz agora a graça de podermos voltar a ter uma comunhão plena com o Pai. Seja feliz por terem os seus nomes escritos no céu, é o que ele falou com os discípulos. Põe atenção, se toda autoridade começa quando Deus governa nosso coração, então eu e você, nós precisamos entender o próximo princípio. E esse próximo princípio declara, a autoridade cresce à medida que nossa obediência amadurece. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que Deus, ele treina a obediência nas pequenas coisas. Deus, ele raramente começa confiando grandes responsabilidades, amados. O reino, ele é construído na fidelidade cotidiana de cada um. A maioria das pessoas deseja a autoridade pública, que todos vejam. Mas para que isso aconteça, Deus, ele primeiro, ele vai observar a sua fidelidade na privacidade, a fidelidade privada. Foi assim que ele fez com José. Foi assim que ele fez com Davi. Foi assim que ele fez com Moisés. Nenhum deles começou governando multidões. Todos eles aprenderam primeiro a obedecer, sabe aonde? No anonimato. Lucas capítulo 16, 10, Jesus declara assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também
é injusto no muito. Então a fidelidade, ela não impressiona Deus. A fidelidade, ela revela o caráter. E caráter é a estrutura que sustenta a autoridade. Eu vou repetir para você poder anotar aí. A fidelidade, ela não impressiona Deus. A fidelidade, ela revela o caráter. E caráter é a estrutura que sustenta a autoridade. O salmista, no Salmo 78, versos 70 a 72, ele declara assim, ó: escolheu o seu servo Davi, que antes era pastor de ovelha, tirou do pastoreio das ovelhas para ser o pastor de Jacó, o seu povo, de Israel, sua herança. Davi guiou o povo com coração sincero e atos de sabedoria. Põe atenção, mano. Primeiro Davi cuidou das ovelhas. Depois ele cuidou da nação. Primeiro veio o cajado antes do cetro. O pasto veio antes do palácio. Então, amados, a obediência, ela cria um ambiente onde o poder pode se manifestar. Tem muita gente que não quer passar pelo processo. Deixa Deus trabalhar na tua vida no processo para que você chegue do pasto ao palácio. Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus declara assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Existe uma ordem espiritual. Primeiro, eu preciso sujeitar a Deus. Depois, resistir ao diabo. Então, sem submissão a Deus, não há autoridade para resistir. A submissão ativa o respaldo do céu. Presta atenção nessa revelação aqui. A submissão, ela ativa o respaldo do céu. Jesus, ele andava em autoridade porque ele andava em obediência total. Em João capítulo 5, versículo 19, Jesus, ele traz uma resposta poderosa aqui aos discípulos. Ele declara assim: em verdade lhes digo que o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. A maioria das batalhas espirituais, elas não começam diante dos demônios. A maioria das batalhas espirituais começam diante das pequenas decisões diárias que a gente toma. Obedecer quando ninguém vê, perdoar, ser íntegro, controlar a língua, permanecer santo. É nessas coisas que Deus forma homens e mulheres de autoridade. Desculpa, querido, você quer ter autoridade, quer ser um homem ou mulher cheio de autoridade, então vamos ver as pequenas coisas. Vamos analisar os pequenos momentos. Vamos analisar os pequenos detalhes. Como eu ando em obediência nas pequenas coisas. Jesus, ele passou cerca de 30 anos em obediência silenciosa antes de iniciar o seu ministério público. Isso me ensina uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não desprezou o processo. E aí eu quero desprezar o processo? E aí você quer desprezar o processo? Nós não podemos desprezar o processo. Deus está trabalhando, Ele quer que você viva em autoridade, Ele quer te conceder autoridade, mas se você não é fiel no pouco, guarda essa verdade ao teu coração. A fidelidade prepara o caráter.
Agora, existe um outro elemento fundamental para a minha vida para ter essa autoridade, porque toda autoridade espiritual, ela depende do quê? Da presença de Deus. Para e analisa. Toda autoridade espiritual depende da presença de Deus. O terceiro ponto que eu quero tratar com você é sobre essa relação que a presença de Deus é um ambiente de autoridade. Preste atenção, não existe autoridade espiritual sem comunhão com Deus. Jesus, ele falou isso aos discípulos. Olha, se alegrem, porque os teus nomes estão escritos no céu. Então, o poder, a autoridade, nunca foi separada da presença. E se olharmos para as Sagradas Escrituras através de Moisés, é o homem referencial para a gente de uma intimidade com Deus profunda no Antigo Testamento, a gente vai olhar esse relacionamento. Olha, Moisés disse ao Senhor, em Êxodo capítulo 33, versículo 12 a 17, Tu ordenastes, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviará comigo. Dissestes, eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Versículo 13. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Acho lindo esse relacionamento de diálogo, né? De intimidade entre Moisés e o Senhor, e Deus, amém? E o versículo 14 vai declarar assim, ó, e o Senhor respondeu, glória, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos o teu povo e eu dos demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés, farei o que me pedes, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Intimidade, relacionamento com Deus. Moisés, ele entendia que vencer batalhas sem Deus seria fracasso. A presença vale mais do que qualquer conquista. Ele entendia claramente isso. Agora, se a gente olhar para outro personagem bíblico, Sansão, ele ilustra o oposto. Enquanto ele permaneceu debaixo do propósito de Deus, ele foi invencível. Mas quando ele rompeu a sua consagração, ele perdeu a sua força. O texto lá em Juízes capítulo 16, versículo 19 a 21, nos declara o seguinte, olha, fazendo dormir, Dalila, né? Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou, escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor já o tinha deixado. O versículo 21 vai nos declarar assim, os filisteus o prenderam, furaram-lhes os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Sansão, ele ainda possuía músculos, ainda possuía experiência, mas já não possuía a presença. E sem presença não existe autoridade. Sem presença não existe poder, não existe dínamos, não existe, querido. Deus, ele confia autoridade a quem se submete.
Se você quer autoridade espiritual, comece a alinhar sua vida com Deus. A autoridade espiritual, ela é uma confiança, não é um direito automático. Deus, ele confia autoridade àqueles que provam fidelidade na submissão a ele. Vou repetir o texto de Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, repete comigo, fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A fidelidade constrói a capacidade espiritual. Deus, ele não libera autoridade para impressionar pessoas, amado. Deus, ele libera autoridade para cumprir propósito. O centurião romano, ele entendeu esse princípio profundo. Em Lucas capítulo 7, do versículo 7 a 8, ele declara isso assim, olha. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, falando com o Senhor Jesus Cristo. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem, e digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. O centurião, ele reconheceu que a sua autoridade existia porque ele estava debaixo de autoridade. Quem está sob a autoridade carrega autoridade. Quem rejeita a submissão perde a autoridade. Hoje nós podemos manter uma aparência espiritual, mas somente a presença de Deus sustenta a verdadeira autoridade. Deixa eu te colocar uma verdade profunda para o teu coração, para você reavaliar. Atividade ministerial jamais substitui intimidade com Deus. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 15, versículo 4, ele declara o seguinte, olha, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Permanecerem em mim. Toda a autoridade do discípulo nasce na permanência em Cristo. Quando Deus governa nosso coração, se desenvolve o nosso caráter. E no desenvolver do nosso caráter, se mantemos na presença dele. E quando nós nos mantemos na presença dele, algo extraordinário acontece. Bom, se você continua conosco, querido, eu quero que você deixe no comentário aqui. Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida. Coloca aí no comentário, amém? Em nome de Jesus. A quarta coisa que eu quero te falar, querido, é que a autoridade espiritual sempre serve ao propósito de Deus. No reino, a autoridade nunca existe para autopromoção. A autoridade existe para o quê? Para um serviço. Jesus, ele jamais usou o seu poder para benefício próprio. Toda a autoridade que ele exerceu, ela foi usada para libertar, ela foi usada para curar, ela foi usada para salvar, ela foi usada para restaurar, ela foi usada para servir. Em Mateus capítulo 20, no versículo 25 ao 28, Jesus declara assim, ó, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês, ele estava falando com os discípulos. Ao contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está apontando? Que quem quiser ser o maior deve se tornar servo. O que Jesus está apontando? Que no reino de Deus, subir significa descer. Governar significa servir. Autoridade sem humildade torna-se abuso. E autoridade com humildade manifesta Cristo. Então, a pergunta não é quanto poder eu quero? A pergunta correta seria quanto da vontade de Deus estou disposto a cumprir? Quanto maior o propósito, maior deverá ser a sua submissão. Jesus, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mas ele lavou os pés dos discípulos. João capítulo 13, do verso 1 ao 17. Então a autoridade máxima foi revelada o quê? Através do serviço máximo. Isso não foi só para ontem. Isso continua sendo no modelo do reino. Ou seja, isso continua sendo um modelo hoje para as nossas vidas, na nossa vida da igreja, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Quem se submete a Deus governa no mundo espiritual. Essa é a verdade que eu quero te dizer nesta hora. Existe uma conexão direta entre submissão e governo espiritual. Adão perdeu a autoridade quando desobedeceu. Jesus restaurou a autoridade por meio da obediência. Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, ele declara assim, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo foi a consequência da obediência. Quem não obedece não governa. Muitos querem governar situações, mas não governam a sua própria carne. Mas quando eu e você, quando nós nos submetemos a Deus, algo muda no mundo espiritual. O inferno reconhece, o céu respalda, a autoridade se manifesta. Porque, amado irmão e amada irmã, a verdadeira autoridade, ela nasce da submissão. Se nós olharmos para um policial sozinho pode parar um caminhão enorme. Mas não é a sua força física que faz parar esse caminhão. É a autoridade que ele carrega, porque nele está submetido à autoridade de um governo superior. O motorista do caminhão, ele não respeita o homem. O motorista do caminhão, ele respeita o quê? A autoridade que está atrás do homem, que está por trás dele. Da mesma forma, amada e amada, o inferno, ele não recua por causa de quem você é, naturalmente. O inferno, ele recua por causa da autoridade de Deus sobre a sua vida. Então, essa autoridade, ela é liberada quando eu e você entendemos esse princípio, quando eu e você vivemos em submissão. Eu quero que você olhe para dentro de você. Como está o seu nível de submissão? Pare um pouquinho. Reflita sobre isso.
porque talvez você está travando lutas, está sendo derrotado, não está exercendo autoridade, nada está mudando, porque talvez você esteja no caminho da insubmissão. E se você chegou até aqui, porque Deus quer mudar a história da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele te faça entender essas verdades. O reino de Deus, ele possui uma lógica completamente diferente da lógica humana. Se nós olharmos para o mundo ele afirma, quem manda é quem está acima. Jesus ele declara que quem governa é quem primeiro aprende a obedecer. O mundo ele busca reconhecimento. O reino ele faz o quê? Ele busca rendição. O mundo ele valoriza a influência. O céu procura fidelidade. Então, amado, a autoridade espiritual, ela nunca será produzida por técnicas, por métodos, por título. A autoridade espiritual, ela é fruto de uma vida escondida em Deus, escondida em Jesus. Ela é uma autoridade concedida através de cada oração obediente, de cada renúncia silenciosa, de cada decisão de permanecer fiel. Então, tudo isso, ele vai construir a autoridade diante do céu. Guarda isso aqui nessa hora, porque quando Deus encontra um coração completamente rendido, ele encontra alguém que ele pode confiar o seu governo. Porque ter autoridade é exercer o governo em nome de Deus. Então, amado, a autoridade que transforma o ambiente não vai nascer numa plataforma, vai nascer no altar de consagração ao Senhor. Ela não nasce diante das multidões, ela nasce no secreto. Ela não nasce quando as pessoas nos reconhecem. A autoridade ela nasce quando Deus encontra um coração totalmente rendido à vontade dele. Quer se alegrar? Eu vou te dizer uma coisa. O céu, ele está pronto para confiar a autoridade a você. Existe um nível de autoridade que Deus deseja liberar sobre sua vida. Ele quer que você tenha autoridade sobre o medo. Ele quer que você tenha autoridade sobre a opressão. Ele quer que você tenha autoridade sobre as circunstâncias. Ele quer que você tenha autoridade sobre as forças espirituais. Porém, contudo, todavia, essa autoridade, ela só vai nascer na tua vida através da obediência. O céu, ele está à procura de pessoas que digam, Deus, antes de governar, eu escolho obedecer. Antes de exercer a autoridade, eu escolho me submeter. Porque quando você e eu, quando nós nos submetemos totalmente a Deus, ele libera autoridade real sobre as nossas vidas. O desafio de hoje é esse. O desafio de hoje é claro, é obedecer antes de exigir resultados. Não negocie a obediência, não adie a submissão e não resista à voz de Deus. Faça uma reflexão. Comece hoje. Obedeça naquilo que Deus falou com você. Porque, querido, porque, amada, quando a obediência se torna um estilo de vida, ou seja, a maneira de viver, a autoridade se torna a sua realidade. E nunca esqueça desta verdade. Eu te falo isso, valente da fé, porque eu te amo. A autoridade, ela não vem de títulos. A autoridade, ela nasce da submissão. Porque existe uma verdade que atravessa todas as Sagradas Escrituras. De Gênesis ao Apocalipse, quem aprende a viver
debaixo do governo de Deus, recebe autoridade para manifestar o reino de Deus. Essa é a verdade que eu quero que você guarde no teu coração, porque eu creio que tudo há de mudar na tua vida a partir dessa mensagem, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um compartilhar aqui na Escola de Valentes da Fé. A nossa oração é para que essa palavra tenha encontrado um lugar fértil no seu coração e que ela não permaneça apenas como um estudo para a tua vida, mas que ela se transforme em uma prática diária na sua caminhada de fé, na sua caminhada com Deus. Nunca se esqueça dessa verdade a qual nós aprendemos hoje. A verdadeira autoridade espiritual não nasce do título que a gente carrega. Ela nasce da obediência que nós oferecemos ao Senhor. Quanto mais nós nos submetemos ao governo de Deus, mais o céu respalda a nossa vida. Se essa mensagem edificou você, então vai lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, amém? Deixa teu comentário, o que Deus falou ao teu coração. E eu vou ter a alegria de ler o seu testemunho, de poder deixar a resposta aqui para você, um comentário para você. Deixa o teu like, deixa o seu gostei, amém? E o que eu gosto muito de dizer é, seja um missionário online, compartilhe esse estudo com a sua família, com amigos, amém? E faça parte dessa nossa comunidade de fé. Aqui na Escola de Valentes da Fé, nós seguimos firmes no propósito de crescer juntos no conhecimento da palavra, no fortalecer da nossa fé e de viver para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo com a comunhão com Ele, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu espero você no nosso próximo estudo e até lá, permaneça firme na palavra de Deus. Persevere na oração e seja constante na obediência, porque quem permanece em Cristo jamais caminha sozinho. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo compartilhar de conhecimento. A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé.